Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Agora são 16 horas 37 minutos e vamos falar sobre o mercado financeiro, mais especificamente sobre milho. O que aconteceu hoje no mercado do milho. Beleza? Vocês já estão com a minha tela aqui. Deixa eu só me organizar um pouquinho aqui. Pronto. Beleza. Bom, o milho hoje, né, subindo aí 1,62%, fechou em 1,62 de alta. O dólar caindo 0,41, 0,39, agora só porque eu falei ele mudou. E o Bovespa subindo 1,41%. Beleza? Então, aqui no gráfico diário, a gente vê que desde aquele rompimento que ele fez na sexta-feira, ele continua forte. Ontem ele tentou fazer um pullback aqui e depois voltou. Eu até falei que me arrependi de ter saído, porque eu acabei saindo nesse pullback aqui ontem. E aí está confirmando que está realmente firme aqui e forte, né? Se eu colocar num gráfico aqui de 60 minutos, a gente vê que ele teve esses movimentos aqui. E eu também comentei ontem, no final do dia, que como eu acabei saindo daquela posição que eu entrei sexta-feira aqui embaixo, essa linha azul, eu acabei saindo por aqui ontem. Eu falei, bom, se ele romper para cima aqui de novo, não tem problema nenhum em tomar uma posição novamente. Então no final do dia ele fechou aqui. Hoje, o que eu fiz? Eu esperei fechar o primeiro candle de 60 minutos. Lembrando que eu gosto de operar no gráfico gráfico diário, né? Porém, eu utilizo o gráfico de 60 minutos para traçar os meus stops e colocar minha relação risco-retorno nele, porque os stops aqui são mais curtos. Se eu aumentar para o gráfico diário, o stop vai ser um pouco maior. Consequentemente, se eu aumentar para o gráfico semanal, o stop é muito maior. Então, claro, quanto maior o tempo gráfico, menos ruído tem e mais assertivo é a leitura. Bom, o que acontece aqui? O milho no gráfico de 60 minutos, né, ele abriu o dia com uma leve alta aqui, fechou o primeiro candle positivo e fechou na máxima. E aí eu fiquei aguardando. Se ele rompesse aqui e começasse a firmar, eu ia comprar. Porém, já no segundo candle, ele pegou e fez esse movimento aqui. Quando ele fez esse movimento aqui no segundo candle e fechou aqui embaixo, eu já me posicionei, coloquei a minha ordem de compra rompendo esse candle preto aqui, consideraria ele um pullback, e o meu stop eu ia colocar abaixo do fundo. Obviamente eu coloquei abaixo desse fundo preto aqui. Aí o mercado foi lá embaixo, voltou, fechou esse candle de indecisão. Eu poderia ter me antecipado e aí puxado a minha entrada para cá, daria ali R$22, R$30 de diferença da onde eu entrei. E aí aqui nessa região também eu poderia mais uma vez ter me antecipado e puxado a minha entrada para cá, que daria R$40 de diferença. Mas como eu estava fazendo outras coisas, eu não fiquei o tempo todo olhando, eu só coloquei aquela ordem ali e falei, se ele subir ele vai pegar minha ordem. E foi o que aconteceu. Ele abriu aqui depois desse candle e esse candle subiu forte, pegou minha ordem. A partir do momento que me apareceu o aviso na tela aqui de que eu fui exposto, que eu entrei, eu vim aqui para olhar onde é que estava a minha ordem e onde é que estava o fundo. Então, com base nisso, eu tracei aqui a minha relação risco-retorno, né, da minha entrada, e o meu fundo está aqui embaixo. Então, o meu 1 para 1 está aqui nessa linha roxa, e o meu 2 para 1, que geralmente é o meu alvo final, está aqui. Obviamente que, como essa é uma posição que eu tomei aqui, porém, na verdade, eu considero ela desde aqui, que eu acabei saindo aqui nesse pullback e depois agora eu retornei. Perdi, obviamente, um pedaço do movimento, sem dúvida, mas estou de volta aqui. Então, eu ainda pretendo aumentar a mão quando chegar aqui nessa linha roxa, no meu 1 para 1. Se ele fechar um candle branco passando essa linha, eu pretendo comprar mais um contrato aqui. E aí eu pegar esse meu stop que está aqui embaixo e puxar aqui para baixo, que provavelmente vai ficar, o preço médio vai ficar perto dessa região aqui, então eu vou puxar meu stop para cá. E aí eu vou carregar dois contratos e vou ver se ele bate lá no meu alvo final, no meu alvo aqui do 2 para 1, ou obviamente se ele chega lá no alvo final, só que aqui ainda demoraria alguns dias. Beleza? Bom,
Mas por que que ele deu essa subida alta aqui? O que que aconteceu aqui que ele subiu um pouco, ficou andando de lado e depois deu esse rompimento violento para cima aqui de praticamente 1 ponto? Essa subida aqui foi porque hoje saiu o relatório trimestral da USDA, que é o órgão lá dos Estados Unidos do setor agrícola, que eles fazem previsões e relatórios em relação aos grãos, em relação ao mercado de commodities, não só de commodities, mas mercado de grãos e bovinos e tudo mais lá, e parte de agricultura e pecuária deles lá. Então eles têm um site que eu até posso puxar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Agora vai. USDA. Ó. Tá aqui. USDA. Que é o departamento, tá ali, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, basicamente, né? Então ele fez um relatório. E aí já saiu aqui o negócio do milho e tudo mais. E como é que a gente faz para pesquisar? Eu pesquiso as notícias dele assim, eu coloco aqui o SDA aqui, ó, relatório de trimestral, né, quadro. E aí ele já aparece aqui, aqui tem a agenda, tá aqui, eu cliquei aqui, relatório de grãos, seria os estoques, ele me dá o relatório dos estoques de grão nos Estados Unidos e com uma visão global. E aí, claro, tem 22 páginas, todo o relatório, conta toda a história, tudo aqui, o que tem, um monte de tabela. E aí tem de cada tipo de grão, tem de milho, tem de soja, tem de trigo, e aí tem um monte de tipo de coisa diferente aqui. Eu só olho o do milho, então tem por datas, por regiões, por estados, então tem muita coisa aqui. Mas, em resumo, o que aconteceu? Vocês podem, eu vou deixar esse relatório no link, vou deixar o link do relatório ali para vocês quiserem baixar, dar uma estudada, é bom para entender como é que funciona, entender, você sabe o que é o cinturão do milho, por exemplo? Quem investe em milho tem que saber o que é o cinturão do milho. Lá dos Estados Unidos tem uma região, que é a região de plantio do milho, que eles chamam de cinturão do milho. Então o clima daquela região influencia muita coisa. Então tem bastante coisa para a gente aprender que não é só compra e vende milho aqui, beleza? Mas em resumo, eu anotei aqui, cadê? Não é nesse, é nesse. Em resumo, o que tinha aqui? Ó? Os analistas estavam esperando um retorno dos estoques de milho em torno de 2,250 bilhões de bushels. Eu não sei como é que se fala isso, bushels. Bushels é uma unidade de medida americana lá, que é 25 quilos. Tá? Então ele um bushel é 25 quilos em média. Então 2 bushels, que seria quase que uma saca de milho. A saca aqui é 60 quilos. É 2 ponto alguma coisa, 2,3 seria uma saca de milho, que a gente considera aqui de 60 quilos. Mas eles esperavam lá um relatório com retorno de 2,250 bilhões de bushels de milho e 2,240 de trigo, tá? E os de soja em 576. O que acontece? Quando o relatório foi divulgado, o milho estava em 1,995 bilhão, o de trigo na base de 2,159 bilhão de bushels. Os de soja estavam em 523 milhões de bushels. Ou seja, os três, tanto milho quanto soja e trigo, os três ficaram abaixo da expectativa do mercado. Como isso é um relatório de estoque, ou seja, que isso diz o quanto de milho tem no mercado, se está abaixo da expectativa, tem menos milho no mercado, ou seja, tem menos milho estocado, tem menos milho do que se espera. Se tem menos milho, pela lei da oferta e demanda, se tu tem um produto em escassez, a tendência é que o preço suba. E aí, obviamente, quando saiu a notícia, que foi hoje ao meio-dia, se eu não me engano, se vocês pegarem aqui, olha esse gráfico do milho futuro lá nos Estados Unidos. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos. Então vocês olham aqui, ó, às 11 horas, o milho abriu hoje, né? Ele vem, funciona lá de noite também, de madrugada.
Então ele vem devagarinho, depois de manhã ele estava dando uma certa subida aqui, mas bem na manhã. Quando chegou e saiu o relatório, olha o tamanho desse candle aqui. Então ele fez um candle gigantesco, ele subiu 4% só nesse candle aqui, depois ainda voltou um pouquinho, é óbvio, né? Voltou um pouco aqui, mas isso aqui foi porque saiu o relatório dizendo que está escasso o milho. Então assim, se der uma pesquisada, a gente vê que tem gente falando em previsões de milho, por exemplo, aqui no Brasil, que não é muito surreal a gente imaginar cotações de milho até o final do ano em R$70 a saca. É uma coisa meio absurda, parece, porque está tão longe, sim, está aqui bem longe dos 70, mas também não é uma coisa surreal. Obviamente que essa região do alvo final aqui seria uma região onde eu pararia um pouco e daria uma boa de uma olhada se ele bater aqui, porque talvez aqui esteja uma região de correção. Beleza? Então, esse foi o motivo dessa subida forte. E aí, claro que eu já queria me posicionar, pegou minha posição, legal. Eu voltei a ficar posicionado com um contrato e pretendo aumentar a mão em 2 contratos aqui, se ele realmente for subir, colocando o meu stopzinho aqui atrás. Bom, o dólar, que também ajuda, se o dólar dispara, ele também ajuda no milho. Hoje ele deu uma sossegada, hoje ele, não digo que ele deu uma sossegada, mas ele está assim, com uma certa queda. E está nessa região de suporte aqui dessa linha, que também é o topo anterior. Então, com certeza, esse topo anterior é um suporte forte. Bom, dá para ver aqui que quanto tempo faz aqui, está 2 dias que ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, que ele está nessa consolidaçãozinha aqui. Certo? Então, a partir do momento, se o dólar resolver furar esse topo e voltar e terminar esse movimentinho de alta que tem desde aqui embaixo, aí ele tem um alvo, pelo menos aqui na média, tem um alvo de talvez... O primeiro alvo seria esse próximo topo aqui, que está ali praticamente 20 pontos abaixo desse. E aí depois ele pode vir aqui para essa região dos fundos aqui, e aí se sustentar aqui na base de 5,49, 5,50, nessa região aqui. Então, mas o que acontece? Se isso acontecer, obviamente que isso pode pesar um pouco no milho, e o milho vai tender a corrigir um pouco. Como a gente já teve uma subida alta hoje, né? Subiu aí 1,6% hoje, e essa semana, se a gente pegar os últimos dias, né? Se a gente pegar aqui desde sexta-feira, então hoje é quarta, desde sexta-feira até hoje, o milho está subindo aí 3,4 pontos. É muito ponto em pouco tempo. Não é normal subir tão rápido assim. Então, se o dólar der uma corrigida, talvez dê uma puxada no milho, mas, como já falei, a tendência do milho agora é um pouco de alta, porque o estoque está pequeno. Se o estoque está pequeno, a produção está pequena, o pessoal tende a tirar um pouco da mão na produção, a produção tende a ficar um pouco mais escassa, tem também questão climática. Então, resumindo, o coronavírus está começando a afetar agora, não só aqui, mas em tudo, porque quando veio o coronavírus e toda aquela história do coronavírus, tudo foi muito rápido, e aí no início a recuperação em V, que todo mundo falava, a bolsa bateu lá embaixo e agora está lá em cima, mas parece que agora o pessoal está começando a sentir o peso de tudo. Então, está disparando os alimentos, o óleo de soja está caro, a carne está subindo, os alimentos estão subindo, então tem aquele medo da inflação que está descontrolando e está subindo demais. Obviamente, a produção foi prejudicada, então isso faz o preço dos alimentos subirem também. A questão das empresas agora, elas estão caindo bastante na bolsa, está sentindo o peso do ajuste fiscal, está sentindo o peso daquele monte de injeção de liquidez que os bancos deram no mercado, estavam dando dinheiro de graça para todo mundo. Isso estava dando uma ilusão de que as coisas estavam se resolvendo, mas elas não estavam se resolvendo. Então, por exemplo, se a gente botar aqui no Ibovespa, o Ibovespa no gráfico mensal dele, a gente consegue ver que esse mês aí o Ibovespa está pesado. O Ibovespa está com uma queda aí de 4,6%, uma queda forte no mês. E a tendência dele é vir aqui nos 90 mil. Eu acredito que ele vem aqui nos 90 mil, porque até posso arrancar esse canal de baixo aqui,
porque ele já rompeu o fundo ali, as empresas estão pesando tudo, e se a gente olhar, por exemplo, no gráfico diário, a gente vê que ele veio, rompeu, subiu, foi lá em cima, e aí ele ficou um bom tempo nesse patamar aqui de 100, 103, na verdade aqui 102, 105, 102, 105, ficou um tempão, aí depois caiu, ficou 100, 103, 100, 103, 100, 103, aí depois caiu mais um pouco, foi 97, 100, 97, 100, 97, 100, depois caiu, ficou lá 95, 100, 95, 97, 95, 100, e agora está aqui na casa dos 93 e brigando, 93, 95, 93, 95. Ou seja, ele está tentando se segurar, mas vem caindo, e cada vez está acentuando mais, por isso que a gente olhar essa curva, ela não é mais uma reta, não é mais um canal de baixa, ela chega aqui e já começa a acentuar, então pode ser que a coisa comece a ficar um pouco mais feia aqui, se ela resolver perder esses suportes que tem aqui nessa região de 94 mil aqui, 93 mil, e aí vem fácil aqui nos 90 mil e tomara que se segure por aqui, porque se não se segurar por aqui, o fundo aqui é bem mais embaixo, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais perigosa, ele pode chegar aqui na beirada dos 80 mil. Então assim, o mercado em todo está sentindo um pouco agora final do ano, e óbvio, né, tem a questão das eleições. Então as eleições nos Estados Unidos sempre mexem com o mercado financeiro, isso é óbvio. Dá muita volatilidade, toca ativo para cima e no outro dia está lá embaixo, então a volatilidade aumenta muito, porque o Trump fala alguma coisa que anima o mercado, que vai acontecer, daqui a pouco ele vai lá em cima, e sai uma pesquisa que favorece o Trump, o mercado já sobe, sai outra que favorece o Biden, o mercado já começa a cair, começa a querer precificar isso. Então vai virar uma bagunça agora. Mas, fato é, o milho, se a gente olhar aqui no gráfico diário, ele já está bonito no gráfico diário. A tendência dele, que nem eu falei, que se ele for fazer esse movimento aqui teve aqui 13 pontos, e ele está fazendo agora aqui 11 pontos. Então daria ali, basicamente, lá naquele alvo lá, que é o alvo que eu tracei, né? Lá naquela linha rosa que ele poderia chegar. Chegando lá, aí a coisa começa a mudar, porque ele pode ser que ele entre em uma região de consolidação, pode ser que ele faça um movimento desse estilo aqui, que é um movimento de realização. O pessoal que está posicionado, por exemplo, num gráfico semanal, o pessoal que está... não pegou aqui, porque... O pessoal que está posicionado num gráfico semanal, o cara comprou aqui, está com stop aqui embaixo, e ele vai projetar esse alvo aqui, lá para cima, e aí, projetando esse alvo aqui de 13 pontos, vai dar lá mais ou menos naquela região lá. Então pode ser que quem está comprado aqui reduza a mão ou saia da posição aqui, e é isso bem provável que faça um candlezinho preto aqui. Então tomem cuidado nessa região aqui, que não está muito longe, né? Está aí a 2 pontos. Então tomem cuidado nessa região daqui para cima. Se ele se firmar aqui, beleza, mas chegando lá, não entre muito pesado se for tomar alguma posição. Acho que era isso. Então se inscreva no canal que é novo, curte, comenta, compartilha, aquela mesma história de sempre, aquele mesmo blá blá blá, mas é o único jeito de YouTube tem de entender que isso aqui é alguma coisa que preste, e aí recomendar esse vídeo para outras pessoas que queiram aprender sobre o mercado financeiro, queiram aprender sobre o milho e tudo mais. Ainda ontem eu gravei um vídeo sobre impostos, como é que faz a questão dos impostos, como é que eu pago o DARF, devo pagar, não devo pagar, tem aquele negócio de isenção de 20 mil reais para investir em ações, quando que se aplica aquilo, como é que eu sei que eu tenho que pagar ou não. Então eu fiz um videozinho, ainda não foi pro ar, eu tenho que editar ele, mas pretendo largar ainda essa semana. Beleza, pessoal? Então, até mais, se cuidem, um abraço, um bom final de semana, um bom resto de semana a todos e valeu, tchau!